A brisa fria do inverno parisiense chicoteava o rosto de Elara Dubois, uma renomada restauradora de arte de 30 e poucos anos, enquanto ela saía apressadamente do Louvre. Seu dia tinha sido um turbilhão de pincéis, pigmentos e a pressão silenciosa da história em suas mãos. Elara era uma mulher de linhas limpas e organização impecável, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Seus relacionamentos anteriores, poucos e breves, sempre falharam em quebrar a barreira de sua meticulosidade. Ela ansiava por paixão, mas temia o caos que ela poderia trazer naquela noite, a caminho de um jantar solo em seu bistrô favorito. Um vulto emergiu da escuridão de uma viela lateral, colidindo com ela. Livros e papéis se espalharam pelo chão úmido. "Mil perdões!" Uma voz rouca e melodiosa disse, enquanto mãos ágeis começavam a recolher os pertences. Elara ergueu o olhar e seus olhos verdes encontraram um par de safiras líquidas. À sua frente estava Dominique Domoreau, uma figura imponente, envolta em um casaco de couro escuro que escondia tatuagens que se insinuavam pelo pescoço. Seus cabelos negros, cortados em um baba assimétrico, emolduravam um rosto de traços fortes e uma cicatriz discreta acima da sobrancelha esquerda, que Elara notou instantaneamente como uma marca de uma história não contada. Dom era uma arquiteta paisagista, cujo trabalho com jardins e espaços selvagens contrastava drasticamente com a ordem restaurada de Elara D. Com um sorriso enigmático, entregou os pertences a Elara, seus dedos roçando levemente. Arrepio percorreu a espinha de Elara, um choque elétrico que ela nunca sentira antes. Nenhum dano, Elara conseguiu murmurar, sua voz mais trêmula do que o esperado. Dom apenas assentiu, um brilho divertido em seus olhos. Bom, seria uma pena estragar algo tão bonito. O elogio, direto e inesperado, fez as bochechas de Elara corarem. Nos dias seguintes, Elara se viu estranhamente distraída. A imagem de Dom e seu sorriso enigmático assombravam seus pensamentos. Ela se pegou revisando cada detalhe do encontro, a voz de D, o toque casual de seus dedos. Isso era algo novo para Elara, que sempre mantivera suas emoções sob controle rigoroso. A coincidência se repetiu uma semana depois, em uma galeria de arte. Elara estava examinando uma pintura do século XVII, quando sentiu uma presença ao seu lado. Interessante, não é? Dom disse, sua voz familiarmente rouca. A forma como a luz se recusa a ser contida, mesmo nas sombras mais profundas, Elara ficou surpresa. Você entende de arte? Ela perguntou. Dom sorriu. Eu entendo de paixão, Elara Dubois. E a arte é uma de suas mais belas manifestações. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Dom falava sobre a liberdade da natureza, a beleza do imperfeito, a entrega ao caos criativo. Elara, por sua vez, compartilhava seu amor pela história, pela preservação da beleza, pela ordem intrínseca de uma obra de arte restaurada. Seus mundos eram opostos, mas a atração era inegável. Dom revelou que tinha visto Elara antes, em um café próximo ao Louvre. Eu estava esperando a coragem para me aproximar, ela confessou, com um brilho malicioso. Elara sentiu um nó na garganta. Aquele encontro não havia sido um acidente. Ao final da tarde, Dom convidou Elara para um jantar, sem formalidades, apenas boa comida e talvez algumas verdades desconfortáveis. Dom brincou. Elara hesitou por um momento, a voz da razão alertando-a sobre o perigo de se aventurar em algo tão imprevisível. Mas a curiosidade e uma excitação que ela se recusava a nomear eram mais fortes. Eu aceito, ela respondeu, para sua própria surpresa. Naquele jantar, sob as luzes suaves de um pequeno restaurante na Aile Saint-Louis, Dom revelou mais sobre si, sua infância em uma comunidade artística alternativa, sua aversão a regras e sua paixão por jardins que pareciam selvagens, mas eram meticulosamente planejados para evocar emoções. Elara, sentindo-se estranhamente à vontade, falou sobre a pressão de honrar o legado de sua família, de manter a ordem em sua vida, de sua constante busca por perfeição. A noite se estendeu, e o desejo de Elara
por essa mulher intrigante e perigosamente atraente cresceu a cada risada, a cada troca de olhares intensos. Com um sorriso torto, deslizou a mão sobre a mesa, tocando levemente o pulso de Elara. Você se prende a tantas regras? Elara, ela sussurrou, seus olhos fixos nos de Elara. Mas seus olhos contam uma história diferente. Uma história de desejo, de uma sede por algo mais. O ar entre elas ficou carregado. Elara sentiu um rubor subir por seu pescoço. Pela primeira vez em muito tempo, Elara se sentiu completamente exposta e, estranhamente, não temeu. A conexão entre Elara e Dom aprofundou-se rapidamente, um turbilhão que arrastou Elara para fora de sua zona de conforto. Os jantares se tornaram frequentes. As conversas noturnas por telefone se estenderam até as primeiras horas da manhã. Dom era um livro aberto e, ao mesmo tempo, um mistério tentador. Ela a provocava, a desafiava, a fazia questionar tudo o que ela acreditava sobre si mesma e sobre o amor. Elara, acostumada à previsibilidade e ao controle, se viu à deriva em um mar de emoções. Certa noite, Dom convidou Elara para seu apartamento, um loft industrial no coração de Montmartre, repleto de plantas exóticas, livros empilhados e arte abstrata. Contrastava drasticamente com o apartamento elegantemente minimalista de Elara. Minha fortaleza criativa, Dom disse com um sorriso. Elara sentiu uma pontada de apreensão, mas também uma excitação inegável, enquanto Dom preparava um chá de ervas. Elara examinou o ambiente. Havia algo cru e autêntico em Dom, algo que a atraía irresistivelmente. A tensão entre elas era palpável, um fio invisível puxando-as para mais perto. Dom se virou, os olhos fixos em Elara. Você está nervosa, ela observou, com um tom divertido. Por que, Elara? Você tem medo do desconhecido? Elara engoliu em seco. Eu não estou acostumada com tamanha espontaneidade, ela admitiu. Minha vida é estruturada. Dom se aproximou, sua presença imponente, preenchendo o espaço. E a estrutura às vezes pode ser uma prisão, ela sussurrou, sua voz baixa e rouca. Ela estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Elara, seu polegar roçando a pele macia da bochecha. O toque enviou arrepios pelo corpo de Elara. Eu vejo o desejo em você, Elara. A necessidade de se entregar, de deixar ir. Elara sentiu seu coração acelerar. Era como se Dom pudesse ver através de sua fachada, direto para a alma faminta que ela escondia. E o que você vê? Elara perguntou. Sua voz um mero sussurro. Eu vejo uma mulher que anseia por ser dominada. Dom respondeu, seus olhos escuros fixos nos dela, por alguém que possa quebrar suas defesas e mostrar a ela o verdadeiro prazer da rendição. Aquelas palavras, proferidas com tanta certeza, atingiram Elara como um raio. Era uma verdade que ela havia reprimido por toda a sua vida. Um segredo, guardado a 7 chaves em seu subconsciente. O choque foi imenso, mas a revelação veio acompanhada de uma onda de alívio e excitação. Naquela noite, a dança entre elas começou. Não houve toques apressados, mas uma sedução lenta e calculada por parte de Dom. Ela provocou os limites de Elara, a testou, a instigou a verbalizar seus desejos mais profundos. Elara, surpreendentemente, respondeu. As barreiras que ela construiu ao longo da vida começaram a desmoronar. Ela confessou a Dom sua aversão a perder o controle, mas, paradoxalmente, sua fantasia secreta de ser submetida, de entregar-se completamente a alguém que a fizesse sentir segura o suficiente para isso. Dom ouviu atentamente, seu rosto impassível, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade crescente. Eu posso te dar isso, Elara, ela disse, sua voz quase um juramento. Posso te mostrar um mundo onde sua rendição é a sua maior força, onde a sua submissão é a minha honra. Elara estava perdida na intensidade do olhar de Dom, pela primeira vez. Ela se sentiu verdadeiramente vista e compreendida em sua complexidade. A vulnerabilidade era aterrorizante, mas também incrivelmente
libertadora. O beijo que se seguiu foi elétrico, faminto, e selou um pacto tácito entre elas. Não era apenas paixão, mas uma promessa de exploração, de descobrimento mútuo e de uma entrega a um território desconhecido. Elara sentiu-se como uma tela em branco, pronta para ser pintada pelas mãos de Dom. A linha entre desejo e submissão tornou-se tênue, quase imperceptível. Ela queria mais, muito mais, a partir daquele dia. O relacionamento de Elara e Dom se tornou um mergulho intenso nas águas profundas do desejo e da submissão. Dom se revelou uma amante paciente e perspicaz, uma artista da sedução que moldava as fantasias de Elara com delicadeza e firmeza. Ela não impunha, mas guiava, sempre atenta aos limites e aos anseios mais íntimos de Elara. As sessões no apartamento de Dom se tornaram rituais sagrados. Dom estabelecia as regras, que eram mais como diretrizes para a exploração mútua. Quando você está aqui, Elara, você é minha. Sua voz, sua vontade são minhas para guiar. Sua tarefa é me dizer o que você precisa para se sentir segura, o suficiente para se soltar. Elara, em troca, encontrava uma liberdade surpreendente na rendição. A cada vez, ela sentia uma parte de si mesma que sempre estivera aprisionada ser libertada. Ela descobriu um prazer profundo em ceder o controle, em confiar plenamente em Dom para conduzi-la a lugares que ela nunca ousou imaginar. Dom introduziu gradualmente elementos de controle e submissão, começando com gestos simples como amarrar os cabelos de Elara com um lenço de seda enquanto ela lia para ela, ou escolher suas roupas para um jantar. Elara, que antes teria resistido a qualquer forma de intromissão em sua rotina, descobriu uma emoção estranha na obediência, uma sensação de ser cuidada e desejada em um nível primordial. Os olhos de Dom observavam cada reação, cada suspiro, cada tremor de Elara, e ela se adaptava, afinando sua abordagem com a precisão de um maestro. Em uma de suas sessões, Dom pediu que Elara vendasse os olhos. A princípio, Elara hesitou, a ideia de perder a visão sendo profundamente perturbadora para alguém que dependia tanto do controle visual em seu trabalho. Mas a voz de Dom, suave e segura, a encorajou. Confie em mim, Elara. Deixe seus outros sentidos te guiarem. Sinta, ouça, cheire. Com a venda nos olhos, o mundo de Elara se transformou. O toque de Dom em sua pele, o som de sua respiração próxima, o cheiro de incenso no ar, tudo se tornou intensificado. Dom sussurrava em seu ouvido, descrevendo os sons da cidade lá fora, as texturas de suas roupas, o calor de sua pele. Elara se entregou e pela primeira vez sentiu-se completamente presente em seu próprio corpo, livre das amarras da autoexigência. Dom nunca forçou Elara a nada que ela não estivesse pronta. A palavra não era sempre respeitada e a comunicação era a base de sua exploração. Elara, por sua vez, começou a expressar seus próprios desejos e limites com uma clareza que antes não possuía. A submissão não era uma anulação de si mesma, mas uma forma de se reconectar com seus desejos mais autênticos. No entanto, a intensidade desse novo mundo começou a se infiltrar na vida cotidiana de Elara. Pequenos gestos de Dom, como um olhar penetrante em público ou um toque sutil em sua nuca, agora tinham um poder desproporcional sobre ela. Elara se pegou antecipando os próximos encontros, sua mente constantemente divagando para as sensações que Dom despertava nela. Sua concentração no trabalho, antes inabalável, começou a vacilar. Ela notou que estava mais ousada em sua arte, experimentando novas técnicas e cores, mas também mais vulnerável a erros. Uma reviravolta sutil começou a surgir. Elara, que sempre foi a pessoa a tomar as decisões em sua vida, começou a inconscientemente ceder o controle a Dom em pequenas coisas, onde jantar, qual filme assistir, até mesmo a ordem de sua agenda diária. Dom, percebendo essa mudança, ocasionalmente testava os limites, de forma quase imperceptível, com sugestões que se tornavam quase ordens. Elara, imersa na euforia da entrega,
mal percebia o quão rapidamente ela estava se adaptando a esse novo paradigma no auge de sua entrega. Dom trouxe à tona uma fantasia de Elara que ela havia sussurrado em um momento de vulnerabilidade, a de ser completamente controlada em um ambiente público. Elara ficou chocada que Dom se lembrasse e ainda mais surpresa pela intensidade de seu próprio desejo. Dom, com um sorriso enigmático, disse: "Se você realmente quer isso, Elara, então o desafio é seu. Você está pronta para ser completamente minha, mesmo quando o mundo está assistindo." O coração de Elara batia forte. Ela sabia que essa era uma linha perigosa, mas a tentação de se entregar completamente a Dom era avassaladora. A proposta de Dom ecoava na mente de Elara, uma melodia sedutora e aterrorizante. O desejo de se entregar publicamente a Dom era uma chama que queimava dentro dela, misturada com uma apreensão crescente. Elara estava começando a sentir os primeiros sinais de que a submissão, embora libertadora em um sentido, também trazia consigo uma dependência perigosa. Os amigos de Elara, pessoas que a conheciam há anos e estavam acostumados com sua rotina metódica, começaram a notar as mudanças. Sua paixão pela arte, embora ainda presente, parecia atingida por uma nova e inominável urgência. Ela estava mais distante, mais aérea, e frequentemente se perdia em pensamentos com um sorriso enigmático nos lábios. Sua melhor amiga, Amélie, uma historiadora de arte cética, confrontou-a em um café. "Elara, você está diferente, quase deslumbrada. Há algo que você não está me contando." Elara, que sempre foi transparente com Amélie, hesitou. Como explicar a complexidade de seu relacionamento com Dom? Como descrever a beleza e o terror de se entregar a outra pessoa de corpo e alma? Ela murmurou algo sobre um novo projeto intenso, mas Amélie não se convenceu. "Tome cuidado, Elara, a paixão é linda, mas a cegueira pode ser perigosa." Apesar dos avisos e de sua própria intuição que piscava em vermelho, Elara mergulhou de cabeça na ideia de Dom. Ela racionalizou que era apenas uma extensão de sua exploração mútua, uma forma de romper completamente com suas antigas inibições. Dom planejou a experiência com maestria, escolhendo um evento de gala beneficente em um dos museus mais prestigiados de Paris, um ambiente que Elara frequentava regularmente e onde sua reputação era impecável. No dia do evento, Elara estava um misto de nervosismo e excitação. Dom, em contraste, estava calmo e confiante, seus olhos brilhando com uma antecipação controlada. Elara usava um vestido de seda preto que Dom havia escolhido para ela, um modelo que realçava suas curvas e a fazia sentir-se poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. A instrução de Dom era simples. "Hoje, Elara, você é minha. Não há hesitação. Cada movimento, cada palavra será meu comando. Confie em mim para te guiar, mesmo que isso pareça assustador." No museu lotado, sob o olhar atento de colegas e conhecidos, Dom começou sua performance de controle. Ela mantinha a mão de Elara presa à sua, seus dedos entrelaçados em um aperto firme que era visível para todos. Sussurrava instruções no ouvido de Elara, guiando-a por entre a multidão, escolhendo as pessoas com quem elas iriam interagir. Elara sentia os olhares curiosos, os murmúrios abafados, mas a presença de Dom era tão avassaladora que ela se sentiu protegida, quase invisível para o resto do mundo. O clímax veio quando Dom a conduziu para uma área mais isolada, perto de uma antiga escultura romana. Em um sussurro, Dom deu uma instrução específica e íntima, algo que faria Elara corar em qualquer outra circunstância. Elara hesitou por um milésimo de segundo, mas o olhar de Dom era inabalável, uma mistura de desafio e promessa. Impulsionada pelo desejo de agradar Dom e pela adrenalina da situação, Elara obedeceu. O ato foi discreto, mas a sensação de sua total submissão em um local tão público era inebriante e, ao mesmo tempo, profundamente desorientadora. Após o evento, de volta ao apartamento de Dom, Elara estava exausta, mas com uma euforia estranha. Ela tinha ido
a um lugar que nunca imaginou. Dom, com um sorriso satisfeito, elogiou sua coragem e entrega. Você foi magnífica, Elara. Você se entregou completamente. E isso é a mais pura forma de beleza. No entanto, nos dias seguintes, a euforia começou a se dissipar, substituída por uma sensação de vazio e uma pontada de arrependimento. Elara se pegou pensando na facilidade com que havia cedido, na rapidez com que suas próprias vontades haviam sido submersas. A linha entre a exploração consentida e a perda de controle tornou-se alarmantemente borrada. Ela se deu conta de que sua vida girava em torno de Dom, de seus desejos, de sua aprovação. A restauração de arte, antes sua paixão e sua âncora, parecia menos vibrante, menos significativa. A virada aconteceu quando Dom, em um momento de casualidade, deu uma ordem a Elara sobre um aspecto de seu trabalho que era fundamental para ela. Não era uma sugestão, mas um comando claro e direto, desprovido da sutileza que antes temperava suas interações. Elara sentiu um calafrio. Era a primeira vez que Dom tentava exercer controle sobre sua vida profissional. A submissão, que antes era uma escolha prazerosa, agora parecia uma imposição. O abismo das consequências da sua entrega total se abriu diante dela. A ordem de Dom sobre seu trabalho foi um choque de realidade para Elara. Era como se um véu tivesse sido arrancado de seus olhos, revelando a extensão de sua entrega e a fragilidade de sua autonomia. Pela primeira vez, Elara sentiu um lampejo de raiva e uma pontada de medo. Aquilo não era mais sobre exploração e descoberta, era sobre controle, e ela sentiu a jaula se fechando. Não, Elara disse, sua voz mais firme do que ela esperava. Dom encarou, seus olhos estreitos. Elara? Ela perguntou, com um tom que não admitia questionamentos. Você não está me entendendo. Eu entendi perfeitamente. Elara respondeu, seu coração batendo forte no peito. E a resposta é não. Meu trabalho é meu. Isso não está em discussão. Dom riu, uma risada sem humor. Você se esqueceu de quem você é comigo, Elara? De quem você se tornou? Você pertence a mim. As palavras de Dom, antes sedutoras, agora soavam como correntes. A ilusão de uma submissão libertadora se desfez. Elara percebeu que em sua busca por ser totalmente vista e desejada, ela havia se perdido. Ela havia trocado sua própria identidade pela promessa de um prazer avassalador. A partir desse dia, a dinâmica entre elas mudou drasticamente. Dom, sentindo a resistência de Elara, tornou-se mais insistente, mais controladora, suas sugestões transformando-se em exigências. Ela tentava isolar Elara de seus amigos, questionava suas escolhas de vestuário e, em um incidente particularmente perturbador, apagou alguns de seus e-mails de trabalho, alegando que eram distrações. Elara se sentia encurralada. A mulher forte e independente que ela um dia fora estava desvanecendo-se, substituída por uma sombra ansiosa e confusa. Ela se viu evitando Dom, encontrando desculpas para não ir ao seu apartamento. O prazer da submissão havia sido substituído pelo pavor. Ela buscou refúgio em seu trabalho, mas até isso parecia corrompido pela influência de Dom. Os traços de liberdade artística que ela havia descoberto agora pareciam um lembrete do quanto ela havia permitido que outra pessoa definisse. Em um momento de desespero, Elara ligou para Amélie, sua voz embargada. Ela confessou tudo. A intensidade do relacionamento, a exploração do desejo e da submissão, e o controle crescente de Dom. Amélie ouviu com paciência e preocupação, sem julgamentos. Elara, Amélie disse suavemente, o amor e o prazer devem te expandir, não te diminuir. Se você se sente presa, então isso não é amor. As palavras de Amélie ressoaram profundamente. Elara percebeu que precisava de mais do que apenas um respiro. Precisava de uma libertação. Ela amava D, ou pelo menos a ideia do que elas poderiam ser, mas a um custo muito alto. Ela não podia continuar vivendo sob o jugo de outra pessoa. A decisão foi dolorosa, mas inegável. Elara sabia que precisava confrontar D, recuperar sua autonomia, mesmo que isso significasse o fim de tudo. Ela reuniu toda a sua coragem, as lembranças de sua força interior, de sua paixão pela arte, de sua própria identidade.
ela foi ao apartamento de Dom pela última vez. Não como a submissa que Dom esperava, mas como a mulher que ela estava lutando para ser novamente. O apartamento, antes um santuário de prazer e descoberta, agora parecia uma armadilha. Dom estava lá, com seu sorriso enigmático, esperando. Elara, minha linda, pensei que você não viria, ela disse, um toque de sarcasmo em sua voz. Eu vim, porque precisamos conversar, Elara respondeu, sua voz firme, embora seu coração estivesse martelando. Isso precisa acabar, Dom. Eu não posso mais viver assim. A expressão de Dom endureceu. Acabar? Elara, você está sendo tola. Nós temos algo único. Você está assustada. É só isso. Não estou assustada, Elara corrigiu, um novo poder fluindo através dela. Estou farta de ser controlada. Eu te dei minha confiança, minha entrega, e você a transformou em uma prisão. Eu me perdi em você, Dom, e preciso me encontrar de novo. Dom tentou argumentar, seduzir, até mesmo intimidar, mas Elara permaneceu inabalável. Ela expressou sua dor, sua decepção, mas também sua determinação inabalável de retomar as rédeas de sua própria vida. Ela explicou que a submissão para ela havia se tornado um caminho para o autodescobrimento, mas que a imposição havia destruído. Eu queria experimentar a liberdade de soltar, não a escravidão de ser amarrada. Quero parceria, não a posse. As palavras eram um corte profundo para Dom, que nunca havia imaginado Elara se rebelando com tanta força. Pela primeira vez, a fachada de controle de Dom rachou, e um vislumbre de vulnerabilidade, e talvez até de choque, apareceu em seus olhos. A batalha pela sua liberdade havia começado, e Elara estava pronta para lutar. A confrontação foi um ponto de virada decisivo para Elara, acostumada a ter controle total sobre seus relacionamentos. Ficou chocada com a firmeza de Elara. Houve um último e doloroso embate, onde Dom tentou desesperadamente reconquistar Elara com promessas, com ameaças veladas e até mesmo com apelo emocional. Mas Elara estava inabalável. Ela havia enxergado a verdade, a linha entre o desejo de submissão consentida e a perda de si mesma havia sido cruzada. Ela precisava de espaço para respirar, para se reconstruir. Com a decisão tomada, Elara se afastou de Dom. Foi um processo excruciante. A ausência de Dom deixou um vazio, uma lacuna, que antes era preenchida pela intensidade de seu relacionamento. No início, Elara sentiu-se perdida, navegando em um mundo que de repente parecia sem brilho. Ela se deu conta do quanto sua identidade havia se entrelaçado com a de Dom. No entanto, com o tempo, a dor começou a diminuir e uma nova clareza surgiu. Elara se dedicou com mais afinco ao seu trabalho de restauração, descobrindo uma renovada paixão pela arte. Ela se reconectou com Amélie e outros amigos, compartilhando suas experiências e reconstruindo os laços que haviam sido negligenciados. Ela voltou a pintar em seu tempo livre, algo que havia abandonado por anos, e a cada pincelada, sentia um pedaço de si mesma retornar. O caos que Dom havia introduzido em sua vida, paradoxalmente, a havia forçado a encontrar uma nova ordem interna, uma que não era rígida e controlada, mas flexível e resiliente. Elara começou a explorar a ideia de submissão de uma perspectiva mais saudável. Ela leu livros, buscou comunidades online e conversou com terapeutas que trabalhavam com relacionamentos de poder e consentimento. Ela aprendeu que a submissão genuína é uma escolha ativa e consciente, baseada na confiança e na segurança, e que nunca deve ser um meio para anular a individualidade de alguém. Ela percebeu que seu desejo por submissão não era um sinal de fraqueza, mas sim uma faceta de sua sexualidade que precisava ser explorada com parceiros que a respeitassem e a elevassem. Meses se passaram. Elara estava mais forte, mais confiante em si mesma do que nunca. Ela havia aprendido a amar a si mesma em sua totalidade, com seus desejos e suas vulnerabilidades. Um dia, em uma vernissage de um artista contemporâneo, Elara viu ela estava
diferente. Seus cabelos estavam um pouco mais longos e havia uma suavidade em seus olhos que Elara nunca havia notado antes. Dom a viu e se aproximou. Elara, Dom disse, sua voz um pouco rouca, mas sem a antiga arrogância. Você está linda e parece em paz. Elara sentiu uma mistura complexa de emoções, a dor do passado, a lembrança da intensidade, mas também uma nova perspectiva. Eu estou, Elara respondeu, com um sorriso genuíno. E você, Dom? Dom suspirou. Eu aprendi algumas coisas também, Elara, sobre controle, sobre o que significa realmente amar alguém, e não apenas possuir. Eu sinto muito pelo que te fiz passar. Eu cruzei a linha e não percebi o quanto estava te machucando, até que você se foi. Seus olhos estavam cheios de um arrependimento. Sincero, eu não sabia como ter você, Elara. Só sabia como te dominar. E isso não é justo. Elara olhou para Dom, vendo não a figura imponente e controladora de antes, mas uma mulher que também havia sofrido e crescido. A vulnerabilidade de Dom era algo que ela nunca havia testemunhado antes. Eu te amei, Dom, Elara confessou, e uma parte de mim ainda se importa, mas eu precisei me encontrar primeiro. Dom assentiu lentamente. Eu entendo. Eu espero que um dia, se você estiver disposta, possamos tentar de novo, de uma forma diferente, com respeito, com consentimento, com a verdadeira parceria que você merece. Elara considerou as palavras de Dom. A ferida ainda existia, mas o desejo de um futuro diferente, de um amor baseado em respeito mútuo e em uma entrega consentida, não forçada, era forte. Ela havia aprendido que a verdadeira submissão não era sobre perder-se, mas sobre encontrar-se mais profundamente em um parceiro que a valorizasse. Talvez, Dom, Elara disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Mas desta vez, as regras serão minhas também. E o desejo verdadeiro virá da liberdade, não da posse. A história de Elara e Dê não termina com um final de conto de fadas, mas com a promessa de um novo começo. Onde o desejo e a submissão poderiam coexistir em um relacionamento saudável e respeitoso. Elara, tendo enfrentado o abismo da perda de si mesma, emergiu mais forte, mais autêntica e pronta para amar novamente. Mas desta vez, em seus próprios termos. A jornada havia sido dolorosa, mas a transformação era inegável.